Bom, a gente já falou aí, o Flávio Prado antecipou um pouco que ele não sabe se o Tite vai aceitar, mas o Tite se tornou o plano A, né? O plano A no Corinthians. Muita gente da imprensa já estava dando o Dorival como certo, não acertou o Dorival Júnior, e agora o Corinthians vai atrás do Tite. E claro, na minha opinião, é o maior treinador da história do clube, o único título de Libertadores do clube, o principal mundial, né? Porque muitos não consideram o Corinthians bimundial. Eu considero até, tá? Mesmo sendo aquele campeonato que muitos chamam como campeonato de verão, eu considero o Corinthians bicampeão mundial. Agora, o título de 2012 tem muito mais peso, que foi aquela final contra o Chelsea, com o gol do Guerreiro, e o Tite era o treinador. O Tite, de acordo com a imprensa, eu vou até ler aqui a notícia, informação que tem repercutido nas redes sociais. O Corinthians está negociando com o Tite e ontem o Neto, que aqui a gente dá crédito, eu adoro o Neto, chegou a cravar a informação de que o Tite será o treinador do Corinthians. Segundo informações de bastidores, a diretoria do Corinthians entrou em contato com o treinador, que pediu um tempo para refletir antes de dar uma resposta. De acordo com a imprensa, o treinador ficou mexido com o convite e tem consultado amigos e familiares antes de avançar na conversa. Em um primeiro momento, se noticiou que o Tite tinha negociações com equipes sauditas, mas que elas estão interrompidas. E, no momento, assuntos como tempo de contrato, salários, bonificações e montagem da comissão técnica não estão sendo debatidos. O plano do Corinthians é fazer o treinador aceitar. Ainda, de acordo com as notícias, no início dessa semana, Fabinho Soldado e Tite vão ter uma reunião para alinhar expectativas e conversar sobre o projeto de médio e longo prazo do Corinthians. O nome do Dorival Júnior segue prestigiado internamente, mas como o contato inicial foi feito por uma pessoa ligada ao Augusto Melo, sem a ciência do Fabinho Soldado, que deu uma polêmica dentro do Corinthians, as conversas não avançaram nos últimos dias. Bom, Mauro Betting, a gente fala do Tite, né? Um treinador que realmente fez história no Corinthians, que eu discordo de muitos, né? Eu acho que os últimos anos do Tite foram bem ruins, na minha opinião. Eu achei no Flamengo um trabalho péssimo, na seleção um trabalho ruim quando interessava, que eram nas Copas do Mundo. Nem a Copa América no Brasil ele conseguiu vencer, venceu aquela Copa com o Daniel Alves, mas a última perdeu para a Argentina, dentro do Maracanã, jogando mal a Copa América inteira. Então, os trabalhos recentes do Tite eu acho péssimos. Mas pro Corinthians eu acho muito bom. Porque é um cara que a torcida ama, que é identificado e que vai chegar com uma pressão muito menor do que qualquer outro treinador, Mauro. Ele vai chegar no Corinthians, se chegar, e eu também, se fosse o Corinthians, seria a minha primeira opção, com um certo desgaste pelo ano passado ele ter falado que não treinaria o Clube algum e foi treinar o Flamengo e ele não treinou bem. Eu discordo de você, de Pilhar, quando você disse que os trabalhos foram péssimos, foram muito ruins. Do Flamengo foi extremamente decepcionante pelo nível dele, nível do elenco, de investimento, enfim. O Tite decepcionou ainda mais quando entrou o Felipe Luiz e já ganhou Copa do Brasil, depois ganha Supercopa, Carioca, do jeito que tá jogando e com potencial o time do Felipe e não conseguiu rolar com o Tite. Tite, eu acho que ele fez 2 boas Copas do Mundo, quando o Brasil perde para a Bélgica, perde no jogo em que uma seleção mais criou chances de gol em toda a Copa do Mundo, parou num Courtois, parou em 30 minutos infelizes com um gol contra do Fernandinho e num grande contragolpe de uma Bélgica que nunca havia jogado daquela maneira, com De Bruyne de centroavante, Lukaku de ponta direita, e aquela meia hora inicial foi decisiva. O Brasil criou várias chances, teve para mim um pênalti não dado no Gabriel Jesus, Courtois teve uma noite no Courtois, o Brasil não conseguiu ser o que é, mas o Brasil caiu diante da melhor Bélgica de todos os tempos, semifinalista, que só não chegou à final, porque perdeu justamente para a futura e merecida campeã
vice-campeã França. Em 22 o Brasil não fez uma grande Copa mesmo, mas no jogo em que foi eliminado pela vice-campeã Croácia, o Brasil fez um golaço com o Neymar, tomou um gol que não era o caso e não é só culpa do Tite, longe disso. Nos pênaltis o Tite erra ao não deixar o Neymar bater primeiro, errou durante o tempo normal ao tirar o Vinícius Júnior sim também, embora o Vini nunca tenha sido o que é do Real Madrid na seleção brasileira, e erra demais ao deixar os jogadores lá no gramado e sair. Foi infeliz o Tite, mas aí demonizar o Tite, dizer que é um horror, que o Brasil perdeu, não. O Brasil, aliás, se achou a partir do Tite, quando ele assume a seleção em setembro de 16, o Brasil era o sexto colocado, a líder daquelas eliminatórias era o Equador, e já na estreia em Quito o Brasil mete 3-0 com muita autoridade. Tem grandes partidas nas eliminatórias, as duas melhores campanhas foram com o Tite eliminatórias. Não serve para nada, de fato nunca serviu para nada a não ser chegar à Copa do Mundo, e hoje é muito fácil. Mas o Brasil em 22 ele passa por cima de todo mundo, inclusive para a futura campeã argentina. Mas o Brasil quando perde a Copa América de 2021, a do Covid, perde no Maracanã, sim, sem praticamente torcida, para a Argentina sim, para Messi de Maria numa falha do Lodge, e sim, não estava jogando bem, e acontece, como não aconteceu rolar em 22. Daí a demonizar o Tite dos mesmos autores que demonizavam o Tele Santana por não ganhar duas Copas em 82 e 86. Não quero comparar Tele Santana a Tite, até porque nem Vanderlei Luxemburgo, nem Zagallo, para mim ninguém esteve ao nível do Tele. Mas o trabalho, se for para comparar apenas burramente, na minha opinião, por números, aí dá para discutir. Agora, em termos de Corinthians, o Tite, para mim, é quase que indiscutível. É o maior e melhor treinador da história do clube, pelas passagens que teve. Em 2004, recuperando um time, evitando a queda e levando a quinta posição. Aí o Kia Jorabichel criou um clima que ele acabou saindo no começo de 2005, num clube que acabaria campeão brasileiro com a ajuda da MSI, também naquele polêmico Brasileirão de 2005. Quando ele chega no Corinthians no final de 2010, quase dá em título, perde para o Tolima, é mantido por 2.400.000 motivos pelo André Sanches, inclusive Muricy era quem queria o André e o Muricy não quis nem conversa. Aí o Tite ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores invicta e ganha o Bimundial. E aí tem uma passagem brilhante pelo Corinthians, demorou a chegar à seleção, que já deveria ser dele depois da Copa de 14, só foi depois do fiasco, o segundo do Dunga em 2016, para fazer o primeiro um ótimo trabalho, o segundo razoável, mas eu acho que a cobrança é exacerbada em cima do Tite, como entendo, e todo respeito ao torcedor corintiano, se ele for cobrado por ele não ter aceitado o Corinthians naquela época, acho que ele tem que passar um pano, passar a borracha e seguir em frente, até porque o Corinthians, para poder seguir em frente em 25, precisa de um treinador com experiência, categoria do Tite, que de fato espera a Europa, dificilmente virá, espera uma proposta da Arábia Saudita aí para se pensar, e aí eu não vou dizer aqui que o Tite ou qualquer outra pessoa deva fazer, nem meus filhos, nem a mim mesmo, mas eu entendo que entre a Arábia Saudita pelo dinheiro, talvez a tranquilidade do futebol saudita, ele já conheceu trabalhando no Catar, pode ser melhor, inclusive com o nível de investimento e pela qualidade atual do futebol saudita, mas se ele quiser ficar pelo Brasil, eu entendo que a melhor opção seria uma casa que ele fez dele, que é a do Corinthians, que é Itaquera. Eu até discordo do Mauro com relação à Copa. Eu acho que as Copas foram muito ruins. Eu até acho que o jogo da Bélgica não foi ruim. Mas a Copa de 2018 e a Copa de 2022 era muito jogo ruim da seleção brasileira. Eu não gostei nada do trabalho do Tite. Achei eliminações bobas, inclusive. A da Croácia, muita gente diz, foi eliminado pela vice-campeã. Não, vice-campeã de 2018. Era uma seleção envelhecida, que até o jogo contra o Brasil só tinha ganho um jogo, que era um jogo ridículo da Copa do Mundo, que foi contra o Canadá, que até minha mãe ganha do Canadá. O Canadá é seleção de hóquei, e olhe lá, Canadá nem conhece futebol, e a Croácia teve uma Copa ridícula. A Croácia chegou até o Brasil só vencendo o Canadá com vários jogos fáceis, e o Brasil conseguiu tornar aquele jogo difícil. Aquele jogo, tá bom, mas foi por uma jogada individual, um erro da defesa no fim do jogo. Mas era para ter ganho aquele jogo muito mais facilmente. E o Brasil conseguiu ser eliminado. Então, eu achei o trabalho do Tite em Copas do Mundo ruim pela seleção brasileira. E no Flamengo, eu realmente achei péssimo. Ele tinha um elenco surreal, que você vê o que o Felipe Luiz está fazendo hoje. O time joga bem vários jogos. Com o Tite, o time jogou bem 5 jogos em mais de um ano. Pode surgir Tite no Corinthians. Por que você diz que você duvida que isso vai acontecer? É informação ou é opinião, já que você conhece tão bem o Tite? Ou não, você conhece bem o Tite e você apurou? Porque muito se fala que o Tite já pode estrear pelo Corinthians até contra o Racing do Uruguai. Mas você deixou claro que você duvida um pouco que ele vai aceitar trabalhar no Corinthians, Flávio. Não é informação, não. O Tite, ele ficou
A palavra assustado é um pouco estranha, né? Mas ele ficou meio... Achou que o futebol está violento demais, em termos de palavras, de cobranças, o Bruno tem falado muito sobre isso. A passagem dele do Flamengo deixou alguns traumas com ele com relação a voltar cedo ao futebol brasileiro. É lógico que o ambiente dele no Corinthians seria diferente do Flamengo, mas até que as coisas comecem a desandar. E o Corinthians é um time altamente desandável, né? O Corinthians a qualquer momento pode virar de ponta cabeça. A gente sabe como é que funciona. Então eu tenho minhas dúvidas se o Tite toparia conversar. Eu estou tentando... Aí sim, se virar informação, eu passo como informação. Mas eu estou achando esquisito. Não vejo nenhuma razão para o Tite aceitar esse tipo de coisa. O espaço dele, o que ele quer é lá fora. Falou-se até na possibilidade dele voltar a trabalhar na Arábia, né? Até no Al Hilal. Enfim, sinceramente, eu não vejo vantagem nenhuma pro Tite pegar um desafio desse porte, porque a torcida do Corinthians acha que ele vai chegar, ser campeão da Libertadores, ganhar o Mundial de Clubes, e isso já foi, né? Enfim, eu acho que o Corinthians hoje é uma gelada. Mas o Tite é o Tite, ele é adulto, ele sabe da vida dele. É que mais ou menos eu estou falando, como eu gosto muito dele, como eu sou amigo dele há muitos anos, eu estou pensando por mim. Fosse eu, nem conversava. Mas o Tite é o Tite, eu não tenho nenhuma interferência na vida dele. Então foi apenas isso, foi uma manifestação minha com a minha cabeça, mas não é informação, não. Talvez ele esteja conversando, talvez até já esteja acertado nesse momento. Ô Flávio, mas você acha que por ser o Corinthians, né, onde ele é ídolo, onde ele deve ser menos cobrado, não pode ser o momento ideal? Porque eu sei que você conhece bem o Tite, que você é amigo do Tite. Agora, você mesmo falou que ele se mostrou um pouco assustado com a forma violenta como são as cobranças. Deve ter muito a ver com rede social também, porque hoje o peso de tudo se torna maior aí com as redes sociais. Mas o fato de ser o Corinthians, o fato de ser o clube onde ele foi campeão da Libertadores, o clube onde ele foi campeão mundial, não pode gerar no Tite aquilo, cara, aqui a cobrança, pra mim, vai ser menor. Eles me tratam como um ídolo eterno. Eu mesmo, né, porque ele negou o Corinthians e foi pro Flamengo. E mesmo assim a torcida do Corinthians está eufórica com o possível retorno do Tite. Eu acho que a expectativa vai ser fora do normal. Vão achar que ele vai conseguir fazer o que ele fez e é impossível. Eu vou meio que transferir essa pergunta para você, Pilhado. Você adora o Jorge Jesus. Digamos que o Jorge Jesus voltasse para o Flamengo e não fosse o que foi da outra vez. Ele teria um crédito maior, demoraria menos para ser cobrado. Mas a frustração também seria muito grande. Então é mais ou menos por aí que eu estou falando. Claro, demoraria, haveria uma tolerância maior. Mas quando realmente, já foi, já era e tal, aquela coisa da expectativa. A vinda do Tite geraria uma expectativa absolutamente irreal em termos de Corinthians. O Corinthians não tem condição de brigar por título, não tem condição nem de pensar em Libertadores, não tem condição de pensar em Mundial de Clubes, e haveria a expectativa de 2012. Então eu acho que isso seria um problema para ele. Chegaria sim com mais tranquilidade. Então vier um cara, por exemplo, o Dorival, já vai chegar sendo cobrado, claro, né? Não vai ter nenhum espaço, nenhuma folga. O Tite teria um tempo a mais. No entanto, o nível de frustração seria maior e a cobrança em cima dele seria maior. Aí já vão dizer, ele falou que não treinaria outro time, foi Flamengo, preteriu o Corinthians, enfim, tudo aquilo que a gente sabe como é que funciona. Então acho que por isso, eu acho que não vale a pena. Não tem. O que o Tite precisaria? Dinheiro? Não precisa. Ambição de continuar trabalhando? Acho que ele tem, mas não nesse nível de pressão exacerbada, violentíssima, que chega a ser até uma violência. Você falou, tem muito a ver com rede social, sim. Qual seria a vantagem dele nisso? Eu considero, sabe o quê? O número pesando, né, a figura de coach, os prós e os contras, eu acho que tem mais contra do que a favor. Eu acho que se eu fosse ele, eu não toparia. Mas cada um é cada um, a cabeça dele é dele, e, enfim, se ele vier, tomara que dê certo. Eu discordo um pouco do Flávio. Eu acho que o Corinthians pode disputar título, o brasileiro menos. Mas eu acho esse time do Corinthians bem forte para a disputa da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Acho de verdade, começou mal a doidada Sul-Americana? Começou. Pode já ser eliminado? Pode. Mas não tem time para isso. O time do Corinthians hoje, na minha opinião, Bruno, é para chegar forte tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Vou dizer que o Tite poderia chegar para brigar pelo título brasileiro? Acho difícil. Mas Copa do Brasil e Sul-Americana,
Eu não acho tão pouco provável assim, não, Bruno. Assim, o Corinthians foi semifinalista nos últimos anos nessas competições, mas assim, é um time bom, mas como todos os times brasileiros, ele é superestimado, como todos. Assim, o Corinthians ele tem um bom time titular. Se faltarem 2 ou 3, complica, como está acontecendo, né? Tá faltando o goleiro Hugo e o Garro. Já cai brutalmente o nível do time, porque não tem reposição. Se faltar o Memphis, cai muito o time. Então o Corinthians ele tem um time bom, um time titular, com 4, 5 jogadores um pouco acima da média e os outros normais. A outra metade do time, jogadores absolutamente comuns. E assim, se ele tiver com todo mundo bem, completo, ele pode ganhar nos mata-matas, como ganhou do Palmeiras agora na final do Paulista. Mas tem que ter assim, a noção de que ele pode ganhar um mata-mata, não que ele tenha a obrigação de ganhar um mata-mata, que são coisas diferentes. Na Copa do Brasil, se der tudo certo, o time completo, o sorteio ajudar, os outros estarem com outras prioridades, pode. Mas, assim, obrigação não tem. Um time que deve 2,5 bilhões de reais não tem obrigação de ganhar nada. Não tem obrigação de ganhar nada. A chave do problema do Corinthians está aí. Tá ali, e não no Ramon Dias que saiu, que eu achei até bem precipitada a saída dele, ou eventualmente no goleiro reserva que entra e não consegue fazer o que o titular faz. A chave está nos 2,5 bilhões de reais que o time deve. E então, assim, um time com essa situação, ele não tem obrigação de ganhar nada. Ele pode conseguir alguma coisa ali. Acho que o Tite, para o Augusto Melo, ele é muito bom. Porque as decisões num clube político, elas são políticas, elas não são técnicas. As decisões são tomadas 90% pela política. E para o Augusto, na situação que ele está, é maravilhoso se o Tite aceitar. Eu até me surpreendi que não foi a primeira opção logo de cara, que pela política, que é o que move um clube político, era óbvio. Era óbvio, é um nome perfeito. É um cara que chega, um ídolo do clube, e que tudo que acontecer no Corinthians, se ele for o treinador, vai ser ele. O bom e ruim. É o Tite. É um cara que ele chega com tamanho para tomar conta do futebol e deixar o presidente bem esquecidinho, que é o que ele quer agora. Ele quer ficar bem esquecido ali, ó. Se não falarem nada de mim, melhor. Eu tô aqui, ó, mas esqueçam que eu tô aqui. Então o Tite daria esse respaldo ao presidente. Então, na política, até fiquei surpreso que não for atrás do Tite no mesmo dia que o Ramon saiu. Agora, se ele vai topar, eu não sei. Aí é uma outra coisa. A rotina da seleção é bem diferente da do clube. Ele realmente ficou surpreso como está a rotina atual do clube. É um cenário bem diferente do que era há 6 anos, quando ele deixou o Corinthians. 6 anos, não, já tem mais de 6 anos, porque ele ficou 6 anos na seleção. Ele deixa o Corinthians em 2016 e assim, ele encontrou um mundo diferente. E isso surpreendeu. Ele encontrou um mundo que eu acho que mudou para pior. Bruno? Talvez eles não foram atrás do Tite imediatamente por causa de todo aquele climão que teve quando ele negou o Corinthians, né? Disse que não aceitaria proposta nenhuma e foi pro Flamengo. Ali muito corintiano ficou revoltado com o Tite. Só que o Tite é tão ídolo que hoje o torcedor corintiano passou por cima de tudo isso. Hoje o torcedor corintiano quer, você vê que o torcedor corintiano quer que o Tite assuma o Corinthians. E aí eu concordo com você, Bruno. Eu acho que o Tite ele tira muito da pressão do presidente. Pronto, chegou o nosso Salvador, chegou o cara, que foi o que o Flávio Prado falou, chegou a comparar aqui, vai pilhado, se traz o Jorge Jesus pro Flamengo, eu ia delirar, pô. Eu ia delirar, e aí muitos torcedores iriam esquecer qualquer problema do Flamengo. Ah, vai criticar preço de ingresso? Não. Jorge Jesus chegou. Ah, vai criticar a perda de gol? Não. Jorge Jesus chegou. E aí o Bruno realmente falou tudo. O Tite seria um baita nome para tirar a pressão do presidente Augusto Melo, tirar o foco, né? Tirar os holofotes do presidente Augusto Melo e jogar os holofotes para o retorno do maior técnico da história do clube, de um dos grandes ídolos da história do Corinthians. E realmente, por isso, o Tite pode ser tão importante nesse momento.